Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Estamos, meus irmãos, minhas irmãs, no 11º domingo do tempo comum. E na liturgia da palavra de hoje nós encontramos a belíssima história de amor de Deus para com o seu povo. História na qual eu e você estamos inseridos, porque somos membros deste povo. Vamos voltar agora na história do povo de Deus, naquele evento fundante da história de Israel, que foi o Êxodo, tomando aqui a primeira leitura. Mas eu gostaria que você lesse essa primeira leitura como um membro do povo do Senhor leria esta leitura do Êxodo. Imagina aqueles judeus, aqueles membros do povo de Israel, se lembrando dos seus inícios e lendo isto aqui. Moisés subiu ao encontro de Deus lá no deserto do Sinai, de frente ao monte. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse-lhe: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Então, os filhos de Israel ouvem isso aqui. E nós agora nos colocamos como esses filhos de Israel, o novo povo de Deus. E veja o que o Senhor diz. Naquele momento lá no deserto, mas depois isto foi perdurando por todas as gerações de israelitas. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. O Senhor está lembrando ao seu povo a grande obra de libertação que Ele fez no meio deles. E diz: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Meu irmão, minha irmã, imagina como o povo de Israel lia esta passagem, sobretudo nos momentos de maior dificuldade que ele viveu. No exílio lá na Babilônia, quando estava longe de sua terra, quando também estava vivendo um deserto, voltava então à Torá e ouvia novamente o Senhor dizendo: vós vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. E o povo se lembrava: o Senhor permanece, este Deus que nos ama, que nos liberta. Isto diz muito a mim e a você, porque nós estamos certamente vivendo um tempo de deserto, mas o Senhor permanece o mesmo Deus que nos ama, que nos sustenta em suas asas de águia e nos tira do Egito, nos tira da terra da servidão e nos leva para junto de si. Ele fez uma promessa aqui também. Ele diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E esta promessa se cumpriu plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo, porque apesar de o Senhor ter agido no meio do seu povo, apesar de Ele ter formado aquele povo como o seu povo, Israel foi infiel. Nós fomos infiéis. Quanto o Senhor já agiu na nossa vida, quanto o Senhor já fez por nós, quantos livramentos o Senhor já nos deu, e nós permanecemos ingratos, infiéis. Nós pecamos, desobedecemos a aliança, esta aliança que o Senhor disse aqui: se guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Mas o Senhor não desiste de nós.
O amor do Senhor é incansável. Então, na segunda leitura, nós vemos aqui como Ele mesmo veio para resgatar o seu povo. Paulo diz aos Romanos: quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. E ele diz: dificilmente alguém morre por uma pessoa boa, por um justo. Isso é raro, já é raro. Imagina por alguém que lhe ofende. Pois bem, assim Deus agiu para conosco. E existe uma palavra que se repete aqui várias vezes nessa segunda leitura. É a palavra reconciliação. Porque foi isso que aconteceu. O Senhor chamou o seu povo para si, fez aliança com o povo. É o que nós vemos aqui na primeira leitura. O Senhor faz uma aliança de amor, de amizade, de fidelidade com o povo, mas nós rompemos essa aliança com o pecado, mas o Senhor reconcilia, reata a aliança, desta vez em seu sangue. Quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho. Quanto mais agora estamos já reconciliados, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E se você continuar esta carta aos Romanos aqui, você vai ver algo maravilhoso que Paulo diz aqui. Agora, nós que fomos reconciliados, nós que nos tornamos amigos de Deus, não por nossos méritos, mas pelo seu sangue, pela sua morte e pela sua ressurreição, nós somos chamados a ser embaixadores desta reconciliação. É por ele, já desde o tempo presente, que recebemos a reconciliação. Nós agora portamos essa reconciliação e somos chamados a, em Cristo, reconciliar o mundo com o Pai. E aí nós chegamos ao Evangelho. No Evangelho o Senhor escolhe os 12 e os envia ao mundo. E diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Percebe aqui a ligação com aquela primeira leitura. A casa de Israel que tinha sido reunida aos pés do Sinai, agora foi reconciliada, mas é preciso que receba esse anúncio da reconciliação pela igreja. Então nós somos enviados para anunciar: o reino dos céus está próximo. E ele diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Você, meu irmão, é um anunciador da reconciliação de Deus. Uma vez reconciliados, nós somos enviados ao mundo para anunciar aos pecadores: a culpa foi extinta. O Senhor assumiu as nossas dores. Já não há mais tristeza e morte, mas alegria e vida nova. Além disso, o Senhor diz a nós: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a messe. Hoje, assumamos esta missão de sermos embaixadores da reconciliação. Deixemo-nos reconciliar por Deus. E peçamos ao Senhor que envie novos anunciadores desta reconciliação do Senhor. Hoje se alegre porque a liturgia nos introduz, nos faz mergulhar, nos aprofundarmos nessa história de amor. E nós portamos este amor dentro de nós. Senhor, nós assumimos esta missão que o Senhor nos deu por seu infinito amor. Envia-nos ao mundo, Senhor. Envia a tua igreja ao mundo para anunciar a tua reconciliação, a tua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.